Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas todas las personas que nos Todas acompañan aquelas pessoas que nos acompanham através da nossa transmissão en redes e nas sociales. redes sociais. Bienvenidas a este espacio de Bem-vindos ao actividades de la quarto dia de Semana de atividade da Seguridad Semana de Segurança Social da Social Conferência Interamericana de Segurança Social 2024. 2024. Saludo y es un honor que nos É um acompañe el doctor prazer que Orozco vocês nos Cristian acompanhem, a de Cristiano Colombia, Horóscopo, da una de Colômbia, nuestras membresías uma de das la nossas Universidad membresias de da Saludo y también universidade. hace parte del Cristian, secretariado um académico del abraço, Mar Fernández. do Agradecemos su secretários. participación y Nós valoramos agradecemos a sua el esfuerzo que participação, a está haciendo gente en favor de la valoriza investigación muito a desde sua las participação universidades. desde as universidades. Mencionarte, Queremos Cristian, para toda la mencionar gente que nos também que acompaña, a que todo o está con público que nos nosotros aquí en acompanha, que está sala, conosco na representantes de sala, nuestra membresía, representantes da como nossa el membresia, está doctor conosco Rubén o Dr. Porquimoyo, Rubem director de Supervisión Porquimoio, Ejecutiva diretor de la Autoridad executivo da Supervisora de Autoridade la de Seguridad Supervisão da Segurança Social de Plurinacional Curto del Estado Prazo Plurinacional do de Estado Plurinacional da Bolivia. Bolívia. Bom dia, doutor Curti. Una disculpa Nós porque queremos estoy pedir tratando de desculpas cambiar la porque ontem eu nacionalidad, estava trocando a pero es sua nuestro doctor nacionalidade. que nos Ontem, o doutor acompaña Couto, de que Bolivia ele en nos acompanha da representación del Bolívia, Ministerio de Salud em y Deporte. representação do Ministério de También Saúde e está con Deporte. nosotros el maestro Edgar Deporte. Cámpara, director de políticas O diretor da del seguro de Políticas do vejez Seguro y de do sobrevivencia Idoso e Sobrevivência do del Conselho Consejo de de la Segurança República Social Dominicana y da República vicepresidente de la Dominicana e Comisión Americana de vice-presidente da Financiamiento. Comissão Americana de Bienvenido, Financiamento. maestro. Bem-vindo. A la doctora Marta A Monsalve, doutora investigadora de la Universidad del Marta Estado de Gonçalves, Perú, da también Colômbia, pasado que nos também acompañará en estos está 4 días de conosco actividades. nestes 4 dias de Doctor atividades. Muito obrigada, doutora William Gonçalves. Cohen Blenny, Também o doutor coordinador de Colin desarrollo del Bentley, Movimiento SIUC de la diretor Agencia de la Unión Europea para la da Seguridad União Social, Europeia Trabajo y para a Empleo. Segurança Social e Bienvenido, maestro Desemprego. Cohen. Bem-vindo, Le Cohen. agradezco E sinceramente também nós queremos el esfuerzo que agradecer puede hacer, pero es sinceramente por estar muy conosco aqui importante na contar sede. con la Para nós é presencia de muito nuestra importante membresía. contar com a presença da nossa Sin membresia. más preámbulo, E sem vamos a mais, dar paso vamos esta mañana a passar, hacer una dar início entrada a a essa las conferência. Vamos actividades con el passar director del a exterior de palavra Alianzas para Abram Estratégicas e diretor para de que nos Alianças presente a nuestro Estratégicas, para ponente. que eles possam nos apresentar o conferencista desse momento. Muito obrigado, conselheira. A todos aqueles que nos acompanham no dia de hoje, nós queremos lembrar a todos que nossas conferências estão disponíveis em português, espanhol e português nas redes sociais. Também queremos lembrar a todas as pessoas que estão assistindo por Zoom que tem 80% de assistência, que eles receberão uma constância, um certificado por essa participação. Queremos agradecer a Christian Orozco, que vai estar conosco, dando a conferência nesse momento de segurança social, com a ponência de piso de proteção para a cobertura social. No âmbito latino-americano, emerge como uma ferramenta por la organização do trabalho e a sua recomendação de 2002. a, um, Queremos falar um pouco sobre a cobertura da região, abrangendo como términos do bem-estar e desenvolvimento social. Queremos apresentar também uma visão detalhada dos esforços para garantir a equidade e a segurança social, mas também dar um intercâmbio de melhores práticas para os países desta região. A análise desta ferramenta é importante para avançar com a segurança social em toda a nossa região. Sem mais, para o momento, vamos apresentar o nosso conferencista, Christian Alfredo Orozco, que é advogado, especialista em direito laboral e industrial e segurança social pela Universidade da Colômbia. Ele é professor de pós-grado nesta mesma casa de estudos e representante do Grêmio Laboral na Universidade do Externado e advogado assessor de trabalho. Muito obrigado, Christian. Muito obrigado. Eu não sei se vocês podem me ouvir bem. Sim. Muito obrigado.
Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação, se alguém pode me confirmar, se vocês podem ver. Muito obrigada. Nós vamos estar. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à Conferência Interamericana pelo convite. Tanto para mim como para a Universidade Interna de Colômbia, é uma honra atender esse espaço tão importante para para falar sobre assuntos tão cruciais como são a segurança social e as mudanças que estão tendo não só na Colômbia, senão que no mundo inteiro. Então, eu gostaria de novamente agradecer e por permitir compartilhar sobre os pisos de proteção social. Já me apresentaram, eu simplesmente, para poder iniciar, ontem eu estava pensando como eu vou introduzir essa apresentação. E um pouco antes de começar este dia, eu decidi que a melhor maneira seria com o departamento da Universidade Externada da Universidade da Colômbia, que trabalha com direito social e que tem que ver com a área de trabalho social e piso de proteção. O conceito, não só o meu conceito, senão que o conceito de todos os estudantes dessa matéria, é tomar a segurança social como uma parte do direito laboral, talvez das melhores geradores de problemas ou de dificuldades na matéria de segurança social. O que eu quero dizer com isso? Que em muitos dos nossos países, toma esse como um elemento, como um subtema dentro do direito laboral. E isso não é somente uma limitação teórica, senão que é uma limitação prática, porque desde a concepção mesma do sistema, estão tentando limitar esse tema da segurança social para aqueles que desempenham alguma atividade remunerada, já seja independente ou dependente, com todas as particularidades que representam. Mas sempre foi tratado da segurança social como um direito laboral, uma parte do direito laboral. Precisamente por esses enfoques da segurança social limitados, como eu costumo chamar, no sentido de alcançar somente os trabalhadores, é por isso que nós temos muitas dificuldades com a cobertura. Para ninguém é um segredo que na América Latina o índice de desemprego é muito alto e isso gera para a segurança social uma pressão e, sobretudo, que todas as pessoas que deveriam ser cobertas, elas ficam fora da proteção que otorga o sistema social de segurança. E é nesse ponto onde entra os pisos de proteção social como uma ferramenta para encontrar ou conseguir uma cobertura total. Ademais de expor o sistema de piso de proteção e no âmbito interno da Colômbia, eu gostaria de trazer no princípio uma reflexão que, apesar de que existe um consenso ou certo acordo entre a doutrina e os estudantes da matéria de segurança social, isso ainda continua sendo um reto muito grande e isso não só dá uma dificuldade teórica, senão que também nos apresenta uma dificuldade práticas importantes, como a que nós vamos estar falando agora. A estrutura da minha apresentação tem 5 partes. A primeira é uma breve exposição do piso de proteção social. Logo, nós vamos estar falando a OIT, que a pessoa que me apresentou tem uma recomendação do ano 2002, que é um pouco antiga, mas nós vamos estar falando sobre essa figura SIG. Também vamos ver o que a OIT tem falado sobre esse tema. Também nós vamos falar um pouco sobre a cobertura da segurança social a nível mundial e a princípio de universidade, falando um pouco sobre o caso da colombiano e terminando com os pisos de proteção como ferramenta para conseguir uma universalidade. E com isso começar a conseguir a universalidade que nós tanto estamos buscando. O piso de proteção social, os pisos de proteção social
os teóricos dizem que nasce da insuficiência dos sistemas de segurança social a nível nacional. Por quê? Por muitas razões. Eu comecei falando um pouco no começo da apresentação, mas em muitos casos, a informalidade, o desemprego, a falta de acesso aos direitos mínimos que deveriam garantizar a subsistência de qualquer pessoa, fazem com que o sistema social sejam curtos em questão de cobertura, como em cobertura objetiva. A universalidade deveria ser o nosso objetivo. Por quê? Porque não cobre todas as pessoas que deveriam ser cobertas. E mais com as limitações, porque não podem cobrir os riscos que deveriam cobrir. E aí é onde começamos a falar um pouquinho sobre os pisos de proteção. Para quê? Qual é a finalidade desses pisos de proteção? Como nós já falamos um pouco mais, a finalidade principal é garantir uma ampliação da cobertura dos sistemas de segurança social e tomamos como base, principalmente, que os sistemas de segurança social atualmente continuam sendo insuficientes por limitações econômicas, pelo mercado laboral e por muitas outras questões que no sistema de segurança social continuam sendo insuficientes. E por isso nós necessitamos buscar ferramentas que nos permitem garantizar o mínimo de proteção que essas pessoas necessitam com as atividades que elas e que não podem receber a segurança social devida. Então, como nós podemos definir os pisos de proteção social? Hemos definido como o primeiro de um sistema integrado de proteção social que tem que ter uma aplicação em cada país. E olha, devemos tomar cuidado, porque deve garantizar as pessoas que buscam cobrir os serviços e bens essenciais dentro do plano nacional. Os mínimos que deveriam garantizar a dignidade humana. O que o OIT nos comenta? Desde o ano 2002, eles estenderam uma recomendação, que é a 202, e eles, nessa recomendação, expressam que os membros da OIT deveriam, em um futuro próximo, estabelecer ou desenhar no seu âmbito de aplicação interna pisos de proteção social que incluam o mais básico em matéria de segurança social. Por isso vem o nome piso, porque no princípio é uma garantia da vida humana que não deveria ter nada debaixo deste mínimo que garantiza ou deveria garantizar a assistência social. Nós queremos implementar um piso de assistência social. A OIT fala que o que deveria ter esse piso de assistência social e recomenda aos estados que, apesar dos desenvolvimentos anteriores que falamos, isso depende dos esforços e a capacidade econômica de cada país. Também recomendamos que deveria ter como mínimo, ou seja, a OIT disse que o que nós consideramos como mínimo é precisamente uma atenção em saúde, nós estamos falando sobre prestações econômicas somente em atenção à saúde, uma segurança no ingresso e um acesso efetivo a bens e serviços como mínimo definido para que uma pessoa pudesse se considerar como uma existência digna dentro do plano nacional. Isso é muito importante. A recomendação da OIT é muito mais extensa, tem muito mais parâmetros, muitos princípios que deveriam ser na hora de desenhar o piso de proteção, mas eu não teria o tempo, então eu vou centrar somente e fazer referência a esses pontos que são os mais relevantes dessa apresentação. Passando já para os sistemas de segurança social no mundo e as dificuldades que a segurança social planteia no mundo e como se encontram não só a nível nacional, senão que não quero centrar somente na Colômbia, porque por causa da nacionalidade, por causa dos países, dos assistentes do evento, eu quis trazer umas cifras que refletir a outros países. Neste sentido, eu vou expor quais são as dificuldades que se apresentam, o princípio de universalidade, não só aqui, senão que no mundo.
Em primeiro ponto, como ponto de partida, é importante que, apesar de que todos os assistentes, todos que estão conectados conosco, a diferença que nós temos de conceito de segurança social, me parece importante centrar um pouco nessa diferencialização. Por quê? Porque principalmente um dos pontos importantes dessa conferência, por que deveríamos ampliar os sistemas de segurança social para começar a falar de uma segurança global? Porque como nós estamos tomando como sinônimo, pero a legislação de muitos países atualmente tem certos conceitos entre os autores que a proteção social é um conceito muito mais amplo. O que eles muitas vezes têm dito que a segurança social é uma espécie como proteção social, porque a proteção social pode abranger toda parte de assistência social e usar todos os seus membros para garantizar a dignidade humana. Por isso é tanto importante a qualidade, distintas formas de segurança para os membros e para com eles mesmos. Isso do lado da Associação Segurança Social. E também devemos focar de forma interna com a existência de alguns sistemas que têm coberturas limitadas, alguns vazios, algumas falências, como o sistema que estamos fazendo na apresentação. E não somente falar que temos que abrir o campo para a proteção social ou buscar uma proteção social mais adequada. E levando a um término prático que explica que, por exemplo, dentro do conceito de proteção social, mais que proteção, cobertura social. E falando sobre essa diferença, por isso se chama piso de proteção social. Levando isso em conta, segundo a experiência da Colômbia, não somente na Colômbia, e também no mundo, quanto aos sistemas de segurança social, por exemplo, no âmbito nacional e na Colômbia, a legislação tem uma filiação e uma exigência para todas as pessoas que têm uma renda equivalente a mais de um salário mínimo mensualmente. Começando por essa exclusão, todas as pessoas que não têm esse salário mínimo ficam fora dessa cobertura de segurança social em todos os países que pertencem a essa conferência. Por isso, todos os países que ficam dentro deste conceito, falando da deslaborização da seguridade social, da previdência social, por esse por essa correlação entre a segurança social e os empregos têm desenvolvido o âmbito de aplicação muito reduzido, mas o custo e a pressão fiscal que os sistemas de previdência social têm tido nos países tem sido muito alta e simplesmente eu vou falar do exemplo da Colômbia. No orçamento nacional, que define que é definido pelo presidente da República para distribuir os recursos durante um ano, estima-se que 30% mais ou menos vai para as pensões, porque nós temos um sistema de distribuição e de reparto. As pessoas que fazem as contribuições não são suficientes e o 30% está indo para as contas das pessoas que já têm pensões. Os sistemas de previdência social, a implementação de segurança social não é fácil para todos os países. E o que e seria muito bom fazer isso como estamos fazendo agora, implementar essa cobertura e não entrar de só uma vez com um sistema de previdência social que abranja todas as pessoas e, além disso, vamos pensar mais numa implementação gradual.
Algo que tem a ver nesse slide, tem alguns componentes mínimos de um sistema de previdência social, segundo os padrões internacionais. O consenso diz que os pisos mínimos que têm a ver com essa previdência social é atendimento à saúde, auxílio aos idosos, auxílio de maternidade, sobrevivência e os órfãos. É muito importante para todos os países. Às vezes, para todos os países, vai ser um pouco difícil implementar esses sistemas em alguns países. Vai ser uma consecução que vai ser difícil no meio e longo prazo, mas considerando tudo isso, poderia ser um pouco difícil. No mundo, o que está acontecendo no mundo quanto à abrangência da previdência social no mundo? Essa imagem eu tirei do relatório da proteção social que faz a OIT, que foi feito com dados até 2022, porque os dados alcançam 2022. E o que fala esse relatório? Muitos países têm um sistema de previdência social efetivo com 46,9% com a população mundial coberta por essa previdência social. Talvez esse número é um pouco alto, mas olha só para isso. 46,9% são somente as pessoas que têm acesso a pelo menos um desses benefícios de previdência social. Se analisarmos nesse sentido, menos da população mundial tem acesso a isso. E somente porque estamos incluindo as pessoas que somente têm acesso a um benefício desses. Qual Temos que ver quais seriam esses benefícios aos quais têm acesso essas pessoas dentro do sistema de saúde, para, para aquelas pessoas que não conheçam os números dentro do programa e do relatório, essas seriam informações muito interessantes. Talvez vocês poderiam conhecer os índices de abrangência, mas aqui a coisa importante é que no nível mundial não temos nem a metade das pessoas cobertas com essa acessibilidade aos benefícios. Nem estamos incluindo os benefícios econômicos, nem de família, somente estamos incluindo porque recebem proteção e auxílio para a saúde. Isso nos dá um panorama ao nível mundial e reforça o nosso argumento da insuficiência dos nossos esforços até agora. Tem havido alguns avanços, mas é um caminho muito longo. Precisamos de ferramentas internacionais e nacionais para chegarmos a ter níveis mais altos. Qual, qual é o caso da Colômbia? Em primeiro lugar, porque na Colômbia tentamos antes colocar um piso de auxílio social e poderia ser um exemplo para outros países. Nessa abordagem, eu vou falar do caso colombiano e vou falar de como funciona o nosso sistema geralmente e como implementamos e aplicamos os pisos de seguridade social.
O sistema está composto por três subsistemas e os sistemas de saúde, pensões, riscos de trabalho e os serviços sociais complementários, que fazem referência aos auxílio família, auxílio aos idosos, etc. No sistema de saúde, não ficar, para não falar de coisas muito chatas, estamos falando de uma crise na Colômbia. Tem teóricos, pessoas que estudam o sistema, que dizem que estamos passando por uma crise. Mas, além disso, temos um debate colocado no âmbito interno. Podemos dizer que, na abrangência, o sistema de saúde a- alcança 98% das pessoas e não acontece a mesma coisa com sistemas de pensões e riscos de trabalho, porque tem uma ampliação da cobertura ao ponto que alcança uma proteção universal para todos os habitantes do território nacional, embora os outros sistemas somente abrangem as pessoas que têm um salário mínimo atualmente. Por isso, nesse último ano, o sistema de pensões cobria somente 23% das pessoas que deveria cobrir. As- E somente estamos cobrindo 23% aproximadamente das pessoas que deveriam receber algum benefício do sistema de pensões. Temos problemas como o desemprego, a informalidade nos trabalhos, que são problemas que, que estão presentes em todos os países que estão aqui nessa conferência. Os números ficam muito mais graves se levarmos em conta que a informalidade na Colômbia e acontece também em outros países chega a ter 53,3%. A maioria das pessoas que trabalham na Colômbia trabalham de forma informal. Em 2019, começou a se implementar a figura dos pisos de proteção. Em 2019 e 2023, o piso de proteção social foi implementado para as pessoas dentro da Colômbia que tiverem tiveram alguma relação e fossem dependentes destes sistemas. Além de ser uma ferramenta para ampliar a cobertura para as pessoas, e fizemos isso para as pessoas que tivessem uma relação com pessoas de fora e que fossem independentes ou independentes, que tivessem algum tempo parcial no trabalho, um, com 48 horas na semana e que, portanto, tivesse menos do salário mínimo e foi uma coisa certa. Foi muito bom filiar essas pessoas que tivessem esse salário mínimo ou menos do que isso, per- permitiu entrar aos trabalhadores e às pessoas que não tivessem o emprego formal sem capacidade para fazer as contribuições. Mas isso não ajudou as ferramentas para o piso da proteção. Como estava composto, foi desenhado com benefícios de saúde e somente como assistência. E na Colômbia, o sistema de saúde tem dois regimes, o regime contributivo e de auxílio, de subsídios.
Esses dois regimes têm as mesmas coberturas, mas as pessoas no regime subsidiado não têm benefícios econômicos. Auxílio maternidade, subsídio por deficiência. Então, nesses casos, as pessoas que faziam essas atividades em meio tempo, que ganhavam menos do que o salário mínimo, ga- somente podiam entrar ao regime subsidiado sem a possibilidade de receber o benefício econômico e ficavam excluídos dos benefícios econômicos. O que nós falamos sobre a questão do sentido. Por de forma constitucional, no artigo 48 e 49 da Constituição, que se não me falha a memória, não pode existir uma pensão inferior ao salário mínimo vigente. E uma pessoa que as suas contribuições que ela fez pelo salário mínimo legal vigente, que é a base mínima para a cotização, tem que ser 100%, porque a pensão mínima é de um salário mínimo legal vigente. E isso foi criado aqui para poder reemplaçar um sistema de trabalhadores, um sistema de contribuição periódica, que não é possível chamá-lo E consiste de que umas pessoas possam fazer uma poupança voluntária desde 10 mil pesos colombianos, que para as pessoas que não são da Colômbia são aproximadamente como $2 ou $3, que poderiam ser uma poupança mensual, e de acordo com a poupança da vida inteira, o Estado vai colocar uma porcentagem de 20% na sua poupança, para que, quando esteja na idade da aposentadoria, possa receber uma remuneração mensual. Qual é a dificuldade desse sistema de benefício? Em cifras de dezembro do ano de 2022, o valor do promeio periódico era de 140 mil pesos, mais ou menos $35, fazendo o cálculo assim de forma rápida. Então, isso era o que pretendia suplantar o sistema de retiro ou de aposentadoria. Mas como amparar ao trabalhador com esse sistema com indenizações fixas? O que na Colômbia, o sistema de risco laboral que pertence aos trabalhadores formais dão pensões, prestações permanentes, pensões por invalidez, pensão por sobrevivência, que são parte de algumas indenizações. Esses sistemas dariam prestações fixas e uma vez somente quando passa o acidente. Diante da cotização, nós podemos ver de forma rápida, foi desenhado 15% do ingresso mensual do trabalhador ou contratista, ainda que fosse trabalhadores que estivessem de forma independente, correspondia a pessoa que contrata de forma direta, talvez com um contrato de trabalho ou um trabalho regido por normas civis, porque aquele que contrata corresponde à cotização do 15% do ingresso mensual. Deste monto se destina 14% para os gastos do IBEPS e 1% para financiar o Fundo de Riscos Laborais, com o fim de atender o pagamento dos funcionários. Bem, o que aconteceu com o piso de proteção social na Colômbia? Por questão de tempo, eu parei com alguns temas. Teve duas análises por parte do Tribunal Constitucional da Colômbia, e foi declarado inconstitucional. E não foi por questão de fundo, senão que foi por questões de formas, por um princípio de unidade de matérias que se prevê na legalidade colombiana, que foi um plano desenhado pelo governo e não poderia ser
não poderia incluir normas permanentes. Por exemplo, muda o enfoque do sistema de segurança social. Como isso não foi tramitado como uma lei ordinária, senão que como uma lei de desenvolvimento, foi então cancelada em julho de 2023. Depois, teve outra sentença de uma análise de fundo que eles queriam tirar o piso de fundo por questões de fundos financeiros. Porque o que gerava era criar um sistema paralelo à segurança social, para aquelas pessoas que não recebiam um salário mínimo, mas que poderiam poder pagar, ou pelo menos parecer ao que oferecia a segurança social. Então, a Corte Constitucional da Colômbia basicamente concluiu que, por questões de fundos de desenho do sistema de piso de proteção, a figura era inconstitucional. Quais foram os argumentos da Corte? A Corte disse que implementar um piso de proteção se busca encontrar uma forma de partida, formalizar os trabalhadores que, no princípio, não estão dentro da óptica, dentro da cobertura de uma segurança social. Isso nos permite duas coisas. Primeiro, identificá-los e fiscalizá-los de maneira efetiva as pessoas que como trabalhadores, violam o direito dos trabalhadores, como filiação, e também cobrir a pessoas que viveram excluídos da segurança social. Esses foram os principais argumentos da Corte Colombiana para declarar inconstitucional, de acordo à Constituição, os pisos de proteção social. Também para garantir a aplicação dos princípios de progressividade tão importantes no nosso sistema de segurança social. Em todo caso, já saindo da análise jurídica, a figura sim apresentou algumas dificuldades e apresentou também algumas discussões que foi levado no plano prático. Muitas organizações sindicais, muitas organizações de trabalhadores entraram em mobilizações massivas na Colômbia. O que eles queriam com esse piso era derrocá-lo. E quais foram as suas solicitações? As organizações sindicais reclamavam que o sistema era precário para os trabalhadores e não permitia uma contratação flexível. Na Colômbia, o sistema de segurança social tem uma base mínima de um salário mínimo, e isso porque, por sua vez, eles devem respeitar como mínimo o salário mínimo para uma contratação. Os trabalhadores que ganhavam menos que um mínimo, eles não tinham outra opção que contribuir através de um salário mínimo. Por isso, nós queremos atacar criando um piso social. Vendo de outra óptica, se tomou por algumas organizações sociais que era uma figura que servia para gerar uma contratação flexível, que muitas pessoas que já estavam incluídas dentro do sistema social saíssem da proteção social do sistema e afiliar-se à proteção de piso social, e que eram um pouco mais restringidas que a segurança social. O governo nacional foram os mesmos que usaram a Corte, porque era muito mais beneficiário para o país, ou para o país ter pessoas que estão com uma prestação baixa, que ter pessoas que não tinham nenhum tipo de proteção. Por causa da derrogatória dessa figura, para um efeito de implementação futura em outros países, ainda são debates que devem ser tomados em conta, porque podem ser gerados no momento e criar uma implementação para o Quórum Nacional. Já saindo
lado colombiano, quais são as vantagens a nível nacional em implementar pisos de proteção. A nível internacional, eu quero trazer para vocês um estudo que é o Escritório Internacional do Trabalho, pisos de proteção social, já demonstrou que gera uma redução de pobreza extrema, desigualdade e exclusão social. E se parece muito quando estava desenhando essa apresentação, no meu conceito aparece o que a Corte Constitucional demonstrou, que são pessoas que estão excluídas da política pública, estão excluídas dos sistemas de segurança social e, como todos nós sabemos, existe um consenso internacional sobre isso. As pessoas que estão excluídas ou desamparadas dos sistemas de segurança social são mais vulneráveis e o maior risco de cair na pobreza extrema, de sofrer discriminação ou exclusão social. E dentro dessa, excluí-los dentro de uma proteção gradual, como se fosse uma escada onde as pessoas possam ir subindo e chegando das proteções próprias do sistema, gera uma diminuição da pobreza. Segundo, demonstrou que onde criaram esta proteção social para aquelas pessoas que ainda estejam interessadas no estudo. Aqui está o nome. Se demonstrou nos países onde fizeram esse estudo que as pessoas, ou os pais, melhor dizendo, eram menos propensos de levar os seus filhos a trabalhar ou trabalho infantil, e tudo isso com matéria de educação, um maior número de matrículas, um maior número de estudos, como para o meio nacional aumentou. Vimos então que o crescimento do mercado interno cresceu. E isso foi explicado dentro do sistema de ingresso nacional. O desenho de implemento nacional de sistema de segurança social claramente mostra que as pessoas estão propensas a investir no comércio interno. Uma pessoa que sabe que está protegida com o mais básico, ou seja, que se ela fica doente, ela vai receber uma proteção, se ela fica doente, ela vai receber a sua indenização, então ele vai ter menos poupança preventiva, eles vão investir na segurança social. Então, isso gera um melhor fluxo de recursos e um crescimento de mercado interno. Com esse racionamento de segurança social nacional, não é diferente dos pisos de prevenção nacional. Se encontrou evidência desse efeito na implementação dos pisos de proteção social. Nós podemos ver, por exemplo, que os pisos de proteção social nos podem levar a ser uma ferramenta de segurança social. Se nós desenhamos um piso, não com as falências que aconteceu com o caso colombiano, e que por causa de tempo eu não posso detalhar, mas as falências que tiveram no caso da Colômbia, no caso de consciências, e que foi desenhado, deve ser desenhar um piso de proteção social que possa criar um primeiro piso do sistema integral que já seja uma realidade, porque por muitas particularidades do mercado laboral e limitações internas não podem participar nos sistemas. Se nós assumimos esse tipo de responsabilidade, vamos desenhar um piso de assistência com bases para focar e estruturar de medida formal toda a estrutura da nossa sociedade. Na Colômbia, acontece muito que muitas das políticas públicas foram desenhadas de forma, por dizer, como água potável, que a política da saúde, do sistema de saúde, ela funciona de forma independente, corresponde a autoridades diferentes. Criar um piso de proteção social com os mínimos que deveria ter uma pessoa para considerar que se vive em condições dignas, nos permite
criar uma estrutura única, unificar tudo. E na Colômbia nós chamamos isso legislação de unidade, princípio de unidade, união. E o que significa princípios de união? As políticas e os desenhos dos sistemas e todos os determinantes sociais que podem afetar o sistema social ou que pode ter repercussão no sistema social, se fale esteja debaixo da mesma autoridade, o mesmo esquema, a mesma autoridade, ou como vocês queiram chamar. E essa é outra vantagem que se pode encontrar no piso de proteção social, a nível nacional. Inclusive, essa figura de piso de proteção tem sido estudado a nível internacional. Inclusive, agora existe uma colisão global que vai mais além. É uma organização internacional que tem feito estudos, pesquisas com a OIT, e tomou como reto alguns países da região. E a proposta deles é muito mais ambiciosa, porque não é só que os países implementem um piso de proteção social, senão que eles nos chamam a buscar a criação de um sistema de segurança social global. E como nós sabemos, e como já se sabe que existe uma dificuldade no financiamento desse sistema de proteção social a nível mundial, eles pretendem ou propõem um fundo global de proteção social. E isso leva a um princípio de solidariedade que é tão necessário no sistema de segurança social. Esse sistema de solidariedade não pode existir sem esta união social. Tomando isso como pilar, que esses países desenvolvidos tenham maior recursos, maiores sistemas, possam investir num sistema de fundo mundial para que aqueles países que não podem criar um sistema de segurança perfeito em cada um deles, comecemos com os pisos de proteção social. É claro, num curto prazo, isso vai gerar traumatismo em suas implementações, é bastante complicado de levar à prática, mas não nos esqueçamos de que muitos teóricos em direitos laborais falam na criação de um sistema de normas laborais a nível mundial para evitar sistemas de competência desleais, precarizações de direitos, em certos países onde tem direitos laborais muito baixos. Debaixo dessa perspectiva, global, se cria ou se faz um chamado para criar piso de proteção global com um fundo global para estabelecer uma legalização mundial. E, por último, eu quero finalizar a minha apresentação ligando os pisos de proteção social com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Porque essa proteção social tem uma pesquisa muito interessante, porque menciona implementar piso contribui com a consecução dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis. E o que para mim foi bastante interessante, e eu quero falar que o primeiro é terminar com a pobreza. Se nós vemos esse sistema que nós estamos apresentando na tela, fala de que as pessoas devem ter um nível mínimo de proteção social. Eu sei que estou insistindo muito, mas nós sabemos que os sistemas têm ficado curtos. Sabemos que ampliar a cobertura seria o melhor e nós temos buscando cumprir com esses objetivos, mas a gente não tem conseguido. Então, para combater e para ajudar a conseguir esse objetivo e o fim da pobreza, podemos começar com a criação de pisos de proteção social. E agora, falando sobre a saúde e bem-estar, queremos conseguir uma cobertura sanitária universal, procurando que a assistência básica de saúde chegue até as pessoas e contribua a esse objetivo de desenvolvimento sustentável.
para trabalho e crescimento econômico, decidimos estabelecer estratégias para ampliar o emprego dos jovens, melhorar as condições de pessoas jovens com deficiência, homens e mulheres. O que tem a ver com isso? Uma das críticas que recebeu o piso de proteção social foi a falta de articulação com com os mercados de trabalho, porque um dos pilares, ou uma razão de eles existirem, é serem um mecanismo temporário de subsídio. É uma coisa que ajuda as pessoas a terem acesso e que essas pessoas continuem escalando para continuarem até chegarem ao o mercado de trabalho. Isso pode complementar o piso. Um dos componentes dos pisos de proteção social tem que ser as políticas de introdução ao mercado de trabalho. Eu não posso fazer com que esse mercado de trabalho e a seguridade e o seguro social sejam totalmente divididos. Precisamos articular esses dois âmbitos para explorar o potencial das pessoas no trabalho. Quanto à igualdade de gênero, pode se considerar que poderíamos conseguir isso com a implementação de pisos de proteção social, porque o que nós estamos procurando é que as atividades de cuidado da casa sejam reconhecidas e, como parte desse reconhecimento, essa valorização é garantir uma proteção que tem a ver com um seguro social que talvez não seja possível no começo, mas podemos oferecer benefícios mínimos para a dignidade humana e para as pessoas que normalmente estão vinculadas para contra o mercado de trabalho que normalmente não tem acesso aos sistemas de seguro social e e aos benefícios, podemos garantir pelo menos algumas desses benefícios com esse sistema de piso de proteção social. Esses foram os estudos que foram feitos na Universidade Externa da Colômbia. Embora eles tenham sido feitos desde 2012, eles não têm sido muito explorados. Agora, continuamos observando as oportunidades, e temos lacunas para implementação. Até agora, temos uma organização como aquela que eu já disse, que era a Coalição Global para os Pisos de Proteção Social. Então, para mim, esse é um tema muito importante de trazer à tona, porque na hora de nós estarmos procurando as fontes, observamos que não tinha muitos estudos. Muitas das nossas informações foram baseadas em alguns documentos, poucos documentos, não são mais do que 5 documentos. Precisamos explorar essa figura, esse estudo, para desenvolver o princípio de universalidade que é tão importante para os nossos objetivos. Agradeço muito aos organizadores da conferência por me darem o espaço para falar desse estudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Christian. Acredito que foi uma apresentação com muitas informações e acredito também que a primeira linha da Conferência Interamericana de Segurança Social é a universalização. E esses pisos de proteção social ajudam a conseguir esse objetivo na região. Temos algumas perguntas aqui nas redes sociais e acredito também que a sua apresentação ajuda a levantar as questões sobre as implementações nas nações e como elas podem ser adaptadas. Eu vou mencionar duas delas e finalmente você pode responder uma que é diferente. A primeira é como esses pisos podem se adaptar às realidades econômicas e sociais de cada um dos países, considerando que não tem só um modelo para aplicarmos esses modelos de proteção social na América Latina e o Caribe. E a segunda é qual seria o papel, a forma de agir da sociedade civil para a promoção e a defesa dos pisos de proteção social como um direito fundamental. Então, Christian, muito obrigado por fazerem as suas perguntas, enviarem elas, porque são muito interessantes. A primeira delas é difícil para mim, porque era um tema que eu queria mencionar durante minha apresentação, mas se vocês observam os slides, nunca, eu nunca disse como teriam que ser feitos. Quando nós fizemos a pesquisa aqui dentro da universidade, pensamos como é que nós podemos desenvolvê-los, como podemos explicar eles para as pessoas para desenhá-los, quais são as particularidades para cada país, e isso aconteceu com todos os documentos de pisos de proteção social. Tal, Talvez estou respondendo com outra pergunta, mas eu diria que o consenso frente aos sistemas de seguridade social depende da universidade, da realidade de cada país, tem a ver com a implementação dos direitos sociais que têm que ser implementados também na medida das possibilidades das nações. O que a OIT já disse é, é o que disse a recomendação 202. As pessoas têm que receber auxílio em saúde, acesso aos bens e benefícios mínimos para garantir uma assistência mínima. Eu estou explicando um conceito abstrato, né? O que é a dignidade humana? O que é a decência humana? Por exemplo, em todos os estudos nós dissemos que isso tem a ver mais com a realidade nacional. E foi uma das falhas que nós tivemos durante a apresentação e implementação na Colômbia, foi a falta de consenso. E isso levou a que as organizações trabalhistas deman- exigissem, exigissem o apagamento dessa implementação dos pisos de proteção, porque foi uma precarização. Eles queriam ser tirados de lá para levar-nos a outro sistema. Os empregadores talvez disseram é muito mais fácil contribuir ao sistema de piso do que ao sistema de previdência social. E é isso o que eu quero responder com a pergunta. Tenha a ver minimamente com a recomendação 202 da OIT, mas como acontece com todas as recomendações, depende das legislações dos países e as responsabilidades e as disposições jurídicas com que
que elas tenham para a implementação. Agora, também quero falar sobre as organizações não governamentais, as ONGs e a sociedade civil. Eu estive muito interessado com a coalição global para a implementação dos serviços sociais. E é uma proposta muito ambiciosa e, embora que ela seja, é uma proposta inovadora. Não é uma utopia, como dizem algumas pessoas. É um fundo global e difícil de levar à prática. E talvez levar isso para todo mundo pode ser impossível, mas também pode ser levado na escala da cooperação local e regional. Ajudamos a concertação, ao consenso, utilizando os recursos que temos, unir os estados e esses cenários próprios de consenso mundial, que talvez não seja mundial, mas podemos começar pelas regiões. Existem muitos sistemas e sociedades de cooperação e eles podem ser utilizados para alcançar os objetivos e trazer a- esses recursos à Previdência Social. A participação é fundamental pela parte dessas organizações não governamentais. O pilar fundamental, como nós sabemos, que é o mais importante para todos os sistemas, é o princípio de solidariedade. No princípio de solidariedade é uma base sólida para a implementação desses pisos de proteção, porque se a sociedade civil estiver de acordo com a implementação como aconteceu na Colômbia, vai ser muito difícil levar à prática como aconteceu aqui. Eh, de manhã recebemos uma notícia aqui na Colômbia. As pensões foram reformadas, o sistema de pensões foi reformado. Temos um sistema de distribuição e um sistema de capitalização que estão concorrendo. E os filiados não podem concorrer estar em um ou outro. Eles estão concorrendo. E por que estou mencionando isso da realidade nacional? Porque queremos apresentar uma implementação do sistema. Mas um ponto importante é que muitas das críticas que são lançadas e muitas das dificuldades para o governo nas reformas políticas que querem avançar é a falta de consenso. Essa reforma, há algumas semanas que foi retirada do Congresso, a reforma não foi aprovada e uma das críticas foi a falta de consenso com a sociedade civil, a falta de informações para a sociedade civil. E a coisa importante é fazer com que as pessoas entendam as reformas e gerar um consenso. A sociedade civil, por isso, tem um papel importantíssimo, pelo menos no âmbito interno, com o primeiro passo para poderem implementar essas figuras ao nível internacional. Muito obrigado, Christian. E os órgãos estatutários na região andina, a qual pertence à Universidade da Colômbia e à Universidade do Externado, e fazem uma abordagem das reformas e todos os pontos diferentes das reformas de saúde, de trabalho, não somente na Colômbia, também na região. E também falando sobre a sua intervenção, a sua participação, acredito que a sociedade civil está ajudando muito, muito a evitar cairmos em nosso chauaching, que não tem a ver com a agenda social. E levando em conta a última parte da sua apresentação, a partir dos objetivos da Agenda 2030, sabemos muito que os formuladores de decisões têm projetado que por causa da Covid-19, esses objetivos não serão alcançados até 2030. Estamos
Pensando agora na agenda pós-2030, temos essa visão que essa agenda 2030 tem que ser objetiva, tem que se- tem muitos que levam em conta essa agenda de previdência social. Você considera que tem que ter algum objetivo específico para a segurança e daí da previdência social? Considero que nos estudos que foram feitos, que encontram relação com a ampliação de cobertura dos sistemas de segurança social e esse é, obje- objetivos sustentáveis. Então, é assim que eu tive que explicar e fazer alguns comentários breves. O que tem que ver isso com a implementação do piso de segurança social? Se bem que a gente tem dois objetivos de desenvolvimento sustentáveis, muito pontual, que é para a assistência para todos, ainda falta concretar um pouco mais em questão de segurança social. Para responder, eu creio que sim, é necessário, porque eu creio que vai dar luz aos estados, vai dar um horizonte aos estados que vão ter que vai também dar luzes para as pesquisas que vão ter que ser feitas em frente à consecução e desenvolvimento social e vai ser um insumo bastante importante na hora de fazer cumprir ou não. Eu creio que para 2030 a gente não vai conseguir finalizar os objetivos da Agência 2030, mas eu creio que se deve ser plantear um tema ou um objetivo relativo para assistência social, e eu creio que a gente tem a capacidade de melhorar se a gente faz assim, em vez de fazer de forma direta. Muito obrigada, Christian. Eu não sei se tem ainda alguma pergunta, se não tiver na sala, então nós vamos estar fechando essa conferência. Queremos agradecer e a intenção é que todas as universidades participem e para que saibam qual é o pensamento da região e como saber como implementar essas agendas com o trabalho da conferência, de acordo com a membresia que nós contamos com as 91 instituições que são membros. Queremos agradecer novamente a participação, estamos contentes de ter essa presença da universidade tão ativa aqui na nossa conferência. Ao nosso auditório, queremos lembrar que às 12 do meio-dia nós vamos retornar e vamos estar aqui com a Organização de Sistemas Administrativos, o futuro da segurança social, diante de um cenário incerto. Muito obrigada, Christian. Muito obrigado a todos, foi um prazer estar aqui apresentando esse tema de piso. Muito obrigada.